Sejam bem-vindos ao canal Short in Movie. Hoje eu vou resumir um filme de comédia dramática de 1971 chamado Sopro no Coração. O filme começa em 1954 na cidade de Dijon. No início do filme vemos Lauren, um garoto de 14 anos que está coletando dinheiro para recruzar com o seu amigo de escola, já que a guerra da Indochina está acontecendo. Lauren ama jazz, porque a música traz o melhor das classes. Ele também gosta de fazer coisas que são um tabu, como roubar coisas das lojas. Agora podemos ver Lauren em casa. O pai dele, Charles, que é ginecologista, não dá muita atenção para as crianças. Lauren, as duas empregadas, a sua mãe Clara e seus dois irmãos mais velhos também moram na casa, chamados Thomas e Man. Ambos os irmãos de Lauren chegam na casa um pouco agitados e a empregados fazem uma pergunta, mas é ignorada. Lauren, por sua vez, vai até a sua mãe, que se importa muito com ele. Aqui podemos ver ambos os irmãos fazendo algumas travessuras com sua mãe. No próximo dia, a família está reunida para almoçar com o pai de Lauren. Ele acaba não gostando disso, e recebe o apoio de sua mãe. Então, na próxima cena, Lauren está escrevendo uma redação para a escola. Seus dois irmãos entram no quarto e começam a provocar ele. Os três começam a medir suas partes íntimas, verificando qual dos três tem a parte maior. A empregada chamada Augusta está vendo tudo e acaba entrando no quarto. No dia seguinte, ao chegar cedo da escola, Lauren vê sua mãe sentada no carro com outro homem, e ele fica sabendo que sua mãe está tendo um caso com alguém. Ele então decide ir ao consultório do seu pai e lhe contar tudo, mas seu pai não te dá a chance de falar e o repreende. Lauren então vai embora. Lauren chega furioso em casa e começa a se masturbar enquanto lê um livro. No dia seguinte, em sua escola católica, ele é chamado para uma confissão de rotina, onde ele confessa que roubou livro de lojas, que fumou um cigarro e que também se masturba. Então o padre explica para ele que ele deve evitar essas coisas, mas assim que ele sai de lá, podemos ver que ele está fumando com seu amigo. Um dia em sua casa podemos ver que está acontecendo uma festa e Lauren está sentado sozinho fumando um charuto. Então uma garota aparece e começa a beijá-lo. Ela o ensina a beijar muito bem. Augusta então aparece e o manda ir dormir. No dia seguinte, seus irmãos levam ele para ter uma relação com uma garota. Ela então leva Lauren para o quarto dela e diz que sabe que é a primeira vez dele e que não é para ele entrar em pânico. Ela também acaba dizendo que tem vários garotos que são virgens correndo atrás dela. Lauren então tenta beijá-la, mas ela fala que só beija o seu namorado, mas irá tirar sua roupa de cima, porque é a primeira vez dele. Então os dois acabam ficando mais íntimos. Só que os seus dois irmãos entram no quarto. Eles estão completamente bêbados e começam a zoar Lauren puxando a sua perna, porque ele não tinha sido capaz de fazer nada de especial. A garota então fica com a mesma cara que Lauren, e eles dois começam a gritar com eles para os No dia seguinte, Lauren está indo para um acampamento de escoteiro, depois de ter ficado chateado com o que seus irmãos fizeram na noite anterior. Assim que volta do acampamento, ele começa a ficar um pouco doente. Então o médico o examina e diz que ele tem uma doença chamada sopro no coração e que era para ele descansar e tomar um remédio. Enquanto ele estava de repouso, sua mãe entra no quarto e começa a tocar violão para distrair ele e também joga cartas com ele. Ela também o conta sobre a sua infância, sobre o pai dele que só gostava de políticas e de garotas. Ao mesmo tempo, ela fala também que Augusta cuida dela desde a infância e na época de seu casamento os avós de Lauren não pensavam coisas boas sobre ela. Um dia, enquanto Clara conversava com Lauren, ela inesperadamente diz que precisa sair. Enquanto ela caminhava para o seu carro, Lauren está observando pela janela e acaba vendo que ela sairá novamente com o seu amante. No outro dia, o professor de Lauren chega e diz a Clara que a doença de Lauren tinha o feito amadurecer e que ele também é um gênio. Depois disso, o pai de Lauren leva ele e sua mãe para um enorme hospital. Lá Lauren poderia ser tratado. Seu pai também reservou um quarto em um hotel, mas Charles descobre que sua secretária só tinha reservado um quarto. Então Clara e Lauren teriam que dividir o mesmo quarto. Charles então volta para casa. Na próxima cena podemos ver que Lauren conhece duas garotas chamadas Ellen e Daphne no hotel e mostra muito interesse pelas duas. Clara também está se divertindo. Em um dia, Lauren acaba chamando Ellen para ficar íntima dele, com o pretexto de que os dois escutariam jazz em seu quarto. Ellen então aceita, mas chegando lá ela se recusa a ficar mais íntima e vai embora. Lauren então começa a se mas Clara acaba voltando do seu jogo de tênis, impedindo que ele faça. Clara diz que estava jogando tênis com um menino mais novo, o que deixa Lauren com bastante ciúmes.
Clara então brinca com ele por ele estar enciumado e diz que ele está agindo como se fosse o seu marido. No dia seguinte, Lauren decide levar o café da manhã para Clara, mas percebe que ela está tomando banho com a porta aberta. Clara percebe o que está acontecendo e dá um tapa nele. Lauren fica muito bravo por saber do caso de Clara, mas ele não fala nada. Agora Clara também está pensando em reservar outro quarto, mas ainda não tem quartos disponíveis. Lauren então diz a Clara que naquele dia irá sair com ele. Então Clara chama o amante para seu quarto sem saber que Lauren não tinha saído naquele dia. Ele então decide fingir que está dormindo, mas Clara fica assustada ao perceber que ele está ali. Ela então decide escrever uma carta para ele e em seguida sai com o seu amante por 2 dias. Quando Clara volta, ela começa a chorar na cama. Ao ser perguntado o que teria acontecido, ela diz para Lauren que o seu amante teria terminado com ela. Escutando isso, Lauren a conforta e diz que ela irá conseguir outro cara. Agora podemos ver que os dois saíram para jantar. E daí? O que vocês acharam desse filme? Comentem embaixo. E não deixe de se inscrever em nosso canal. Obrigado a todos, valeu!